Olá, tudo bem? Nero é um dos nomes mais conhecidos e comentados do Império Romano. Isto porque ele foi o causador do maior incêndio que Roma sofreu na antiguidade. Por trás de toda a atitude tomada, seja boa ou ruim, existe sempre uma história. Nero tem a sua, e nós vamos contar neste vídeo. Se você tem um amigo que ama história mundial, envie para ele este vídeo e considere compartilhar em suas redes sociais. Você também pode me ajudar apenas com o gesto de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Se você quiser deixar um comentário, será muito bem-vindo. Então vamos lá? Aconteceu no mundo? Você encontra aqui. Quem era o imperador romano Nero? Para responder essa pergunta, vamos começar dizendo que ele veio de uma família patrícia. Os patrícios estavam no topo da sociedade romana. Além de ser patrício, Nero pertencia à dinastia Júlio-Claudiana, iniciada por Júlio César. Nero nasceu e foi-lhe colocado o nome de Lúcio Domício Enobarbo, em 15 de dezembro do ano 37 d.C., em Anzio, na Itália. Foi um imperador romano conhecido por seu controverso reinado e personalidade altamente polêmica. Ele era filho de Cneu Domício Enobarbo e Agripina a Jovem, ou Agripinila, que era irmã do cruel Calígula. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Por este tempo, seu tio Calígula desconfiava que havia um complô onde Agripina estaria envolvida. Sendo assim, ele separou Agripina de seu filho Nero, enviando Agripina para o exílio e Nero para a casa da sua tia Domícia Lépida. Ocorre que Calígula ficou apenas 4 anos no poder. Quando Cláudio assumiu o império, trouxe Agripina e Nero de volta para Roma. O imperador Cláudio era tio de Agripina, e ele havia sido casado com Messalina. No entanto, após um complô da sua mulher, mandou acabarem com a vida dela. E Agripina, ou por sede de poder, ou para proteger a si e ao filho, casou-se com seu próprio tio, o Cláudio, que, apesar de ter um filho chamado Britânico, adotou Nero como seu próprio filho. Nero, então, passou a se chamar Cláudio Nero César Druso. E com apenas 14 anos de idade, Nero foi proclamado adulto e foi nomeado procônsul, entrando pela primeira vez no Senado e dissertando frente à Câmara. Também fizeram seu casamento com a filha de Cláudio, a Octávia. Sua mãe conseguiu, com esse casamento, garantir o trono para Nero. Ele ascendeu ao trono aos 16 anos de idade, após a morte de Cláudio, e apesar de não existirem provas contundentes sobre a morte de Cláudio, muitos indicam que a Agripina o tenha envenenado. Inicialmente, ele foi aconselhado por sua mãe e por Sêneca, que era filósofo, era advogado e era escritor. E ainda havia o prefeito do Pretório, que nessa época era o Sexto Afrânio Burro. Estes o influenciaram a adotar um governo moderado e durante os primeiros anos de seu reinado, Nero era considerado um governante popular e benevolente. Ele implementou diversas reformas sociais e reduziu impostos, o que contribuiu para conquistar o apoio do povo romano. Além disso, ele demonstrava interesse pelas artes e pelo teatro, chegando até a atuar em diversas peças. Talvez por isso, os primeiros anos do seu reinado tenha sido um exemplo de boa administração. O Senado tinha certa influência e poder e as coisas caminhavam bem, até que os seus próprios assessores, ou seja, sua mãe, Sêneca e Sexto Afrânio, começaram a competir. No início de seu reinado, Nero implementou reformas como a redução dos impostos e a concessão de liberdade às províncias, além de investir, como dissemos, nas artes e na cultura.
No entanto, à medida que Nero amadurecia, ele se tornou cada vez mais autocrático, afastando-se dos conselheiros mais influentes e tomando suas próprias decisões. Ele mostrou-se excessivamente preocupado com seu próprio prazer e luxo, negligenciando os assuntos de Estado e deixando seu governo nas mãos de figuras corruptas. Sua relação com o Senado também se deteriorou, resultando em uma série de perseguições e execuções de senadores. Sua personalidade extravagante e suas paixões artísticas, especialmente a música e a poesia, ganharam destaque, e ele buscava reconhecimento por seus talentos artísticos, promovendo eventos grandiosos e construindo a Domus Aurea, que foi uma imensa residência em Roma. Nero tinha muitas insatisfações, e uma delas estava relacionada ao seu casamento com Octávia. Em razão disto, ele começou um romance com uma escrava liberta chamada Cláudia Acte. Sua mãe, no entanto, descontente com a atitude do filho, tentou de todas as formas dissuadi-lo desta ideia. Porém, Sêneca a impediu de intervir na vida privada do imperador. Sendo assim, Agripina parecia estar cada vez mais próxima de Britânico, filho legítimo de Cláudio, que faria 14 anos em breve. É possível que ela estivesse aguardando que Britânico se tornasse herdeiro ao trono, acima de seu próprio filho Nero. Porém, quando chegou aos seus 14 anos, Britânico morreu repentinamente, um dia antes da sua proclamação como adulto. Muito estranho isso, não é? Alguns historiadores antigos acusam Nero de terem envenenado o rapaz. Após a morte de Britânico, Octávia e Nero expulsaram Agripina da residência imperial. Sem sua influência, Nero foi se libertando de seus assessores, eliminando seus rivais. No ano 55, ele, depois do tesouro, Marco Antônio Pallas, que era um aliado da sua mãe. Depois também o Afrânio Burro, acusando-o de conspiração, e se desfez também do seu tutor Sêneca, acusando-o de manter um romance com sua mãe, o obrigando a retirar-se da vida pública. Aos 19 anos de idade, Nero iniciou uma relação amorosa com Pompeia Sabina, que era esposa de seu amigo Marcus Salvio Otão. Parece que Agripina tinha oposição a este relacionamento. Sendo assim, a história conta que ele ordenou que tirassem a vida da sua própria mãe. No ano 59, Nero se divorciou de Octávia, enviando-a para o exílio. Porém, diante da pressão do povo romano, ele trouxe ela de volta, somente para tirar a sua vida pouco tempo depois de seu regresso, e casou-se com Pompeia. O povo via Nero com os bons olhos, porque ele pôs restrições ao preço das fianças e das multas, limitou os honorários dos advogados e foi contra a revogação de liberdade, que muitos escravos libertos sofriam. Também, visando a melhoria econômica dos pobres, abriu os registros tributários, fazendo-os ser de domínio público. Isentou também os barcos mercantes de impostos e construiu ginásios, teatros e assinou a paz com seus inimigos partos. Além disso, quando em 63 começou uma crise econômica, ele doou valores ao tesouro. Nero é conhecido por um evento catastrófico que abalou Roma, quando no ano de 64 d.C., um incêndio sem precedentes atingiu a cidade, destruindo completamente 4 distritos e deixando dos 14 distritos 7 muito danificados. Suetônio e Dion Cássio dizem que Nero a incendiou para reconstruir do seu gosto, mas essa afirmação carece de confirmação. Precisamos entender que as cidades da antiguidade eram construídas a partir de materiais extremamente sensíveis ao fogo.
como, por exemplo, madeira e palha. Além disto, eram iluminados e aquecidos com fogo. Tenha sido ele ou não, Nero foi acusado de ter aproveitado a oportunidade para desfrutar da paisagem em chamas e para promover sua visão de reconstrução da cidade a seu gosto. Acontece que a revolta popular se avolumou tanto que precisavam apontar um culpado pelo incêndio. E isto fizeram acusando falsamente os cristãos. Por esse tempo, Nero empreendeu uma rigorosa perseguição aos cristãos. Tácito diz o seguinte: a sua execução foi acompanhada por escárnios, e assim uns, cobertos de pele de animais, eram rasgados pelos dentes dos cães. Outros, cravados em cruzes, eram queimados ao cair o dia como se fossem luminárias noturnas. Para este espetáculo, Nero cedera aos seus próprios jardins e celebrou os jogos no circo, misturando-se entre o povo em trajes de condutor de carro ou conduzindo carro. Daí que, ainda castigando os culpáveis e merecedores dos últimos suplícios, tinham-lhes lástima, pois acreditavam que o castigo não era por utilidade pública, mas para satisfazer a crueldade dele próprio. É isto, gente. Essa história é muito conhecida, de que Nero, para castigar os cristãos, teria feito deles tochas humanas para iluminar a noite. No ano 65, Roma estava em relativa paz em seu império. O mesmo não podemos dizer de Nero, que via levantar-se uma conspiração após a outra. Caio Calpurnio Pisão foi o principal idealizador do mais famoso e abrangente atentado contra a vida de Nero. No entanto, Nero descobriu a ameaça e executou seus componentes. Nesse mesmo ano, sua esposa Pompeia morreu, deixando Nero num profundo luto, tanto que ordenou que ela fosse embalsamada e colocada no mausoléu de Augusto. Além disto, ela recebeu um funeral de estado e honras divinas. Alguns historiadores relatam que o próprio Nero foi o causador da morte da sua esposa, que estava grávida. Neste mesmo ano, pretendendo consolidar ainda mais o seu poder, iniciou uma série de execuções dos seus rivais e também começou a usurpar as prerrogativas do Senado. No início de 66, ele obrigou ao marido de uma mulher chamada Estacília Messalina a acabar com a própria vida, a fim de se casar com ela. E não parou por aí. Alguns dizem que ele encontrou um jovem liberto muito parecido com sua finada esposa. O nome desse rapaz era Esporos, e a história diz que ele o castrou a fim de se casar com ele. Segundo Dion Cássio, Nero o chamava de Pompeia, que era o nome de sua finada esposa. No ano 66, estourou uma revolta na Judéia, em razão da tensão religiosa entre judeus e gregos, e para extirpar o problema, Nero enviou Vespasiano, no ano de 67. Vespasiano acabou com o conflito somente 2 anos após a morte de Nero, no ano 70. Porém, nesse conflito, os romanos destruíram a cidade de Jerusalém e o templo. E aí cumpriu-se uma das profecias de Jesus, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 21, do versículo 5 ao 11, quando Jesus diz: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. E isto se cumpriu no ano 70, quando Vespasiano destruiu Jerusalém e o templo. Em finais do ano 67, ou lá pelo início de 68, um governador da Gália chamado Caio Júlio Víndice se rebelou contra a política fiscal de Nero. Nero então enviou Rufo, governador da Germânia, para sufocar a revolta. Víndice, no entanto, solicitou apoio para o general Galba, governador da Espanha. No entanto, Víndice foi derrotado e atentou contra a própria vida. Galba, então, foi declarado inimigo público. Ocorre que, em junho de 68, o Senado, que já estava cansado do autoritarismo de Nero,
votou para que Galba fosse proclamado imperador e declarou que Nero era o inimigo público. Ao perceber que não tinha volta, Nero fugiu de Roma após uma série de eventos tumultuados. A guarda pretoriana, que deveria protegê-lo, havia sido subornada pelo prefeito Ninfídio Sabino, que desejava se tornar imperador. Esse prefeito capturou Nero e o obrigou a tirar sua própria vida em junho de 68 d.C., pondo fim ao reinado desastroso de um dos imperadores mais controversos da história de Roma. Segundo Suetônio e Dion Cássio, o povo de Roma celebrou a morte de Nero. Tácito, porém, diz que a morte de Nero foi bem recebida pelos senadores e a nobreza e pela classe alta, mas que a classe baixa, os escravos, os assíduos do teatro, que foram beneficiados pelos excessos do imperador, receberam a notícia com pesar. Já o exército estava numa encruzilhada entre a obediência ao imperador e os subornos oferecidos. A vida de Nero foi marcada por eventos tumultuados, contrastando períodos de popularidade com tirania e extravagância. Sua morte marcou o fim da dinastia Júlio-Claudiana, abrindo caminho para um período de guerra civil conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores. As ações de Nero deixaram um legado complexo e controverso que continua a ser objeto de estudos e debate até os dias de hoje. Nero morreu sem deixar herdeiros e, em vez de trazer estabilidade ao império, desencadeou um ciclo de guerras civis. Mas isto é história para o próximo vídeo. Então a gente se encontra lá. Tchau!